Você está realmente vivendo? Ou apenas sobrevivendo? Venha refletir comigo nesse vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre você está vivendo ou você está sobrevivendo. São duas dualidades que acontecem muito na vida de cada um de nós, na minha, na de vocês, que quando a mulher ou o homem ele está vivendo muito no modo sobrevivência, há uma sobrecarga. Quando você vive muito no modo sobrevivência, você não consegue muitas das vezes relaxar e vivenciar aquilo que você já conquistou, aquilo que você já tem. Você vive muito na falta, você acaba vibrando muito no amanhã, sendo que o amanhã seu, o teu futuro, será muito reflexo das sementes que você planta hoje. E quando entramos muito nesse modo guerra, nesse modo sobrevivência, nesse modo que eu preciso fazer muito para dar certo, eu preciso me esforçar demais. Isso não quer dizer que você tenha que viver na inércia, mas quando o esforço ele vem de uma forma do desespero, daquilo de você fazer além do que teu corpo aguenta, além do que os seus limites, quando você desrespeita os seus próprios limites, ou você descuida da tua própria vida em busca de algo, você automaticamente entrou no modo sobrevivência. Você entrou no modo automático, no modo desespero. E isso não quer dizer que você está na ação concreta. Você até pode estar na ação, mas a sombra disso é um desespero. Internamente, você vive muito a figura do arquétipo guerreiro, da luta. Tudo é difícil, eu preciso guerrear, eu preciso lutar, eu preciso matar um leão por dia. Isso é uma crença. Eu falo isso porque em dados momentos da minha vida, eu me coloquei nessa situação. Como teve um período da minha vida, logo após o nascimento do meu filho, quando meu filho nasceu, não deu certo de eu viver com o pai da criança, né, o pai do meu filho, e eu tive que criá-lo sozinho. Tanto é que nessa época eu entrei nesse modo sobrevivência, eu entrei nesse modo desespero, e isso ficou por um bom tempo. É aquela coisa de você ter que dar conta de tudo, tudo é você que resolve, tudo é você que dá a última palavra. Isso, às vezes, é pesado para uma mulher. E tem homens também que já vivenciaram esse tipo de situação. Tem homem também que criou aí seus filhos sozinho ou cria. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nessa situação. Então, eu não tinha esse equilíbrio. Então, como eu já era uma pessoa que eu vivia um sistema de alerta, porque eu já estive numa situação que eu perdi os meus pais muito cedo, então eu tive que aprender a sobreviver muito cedo, com as forças que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha na época, com o conhecimento que eu tinha. Então eu passei coisas bem pesadas na minha vida, passei muitos desafios, e quando a gente passa por muitas situações desafiadoras, às vezes a gente cria uma armadura, sabe? Uma armadura de guerreira, de uma pessoa autossuficiente. Às vezes, as escolhas que nós fazemos nos obriga a ficar nessa situação. Eu não estou dizendo que eu sou vítima ou que você é vítima, eu não estou me colocando aqui no papel como vítima. Eu estou explanando um ponto de vista que eu passei, sabe? Então, você entra nesse modo de tudo é difícil, tudo eu resolvo, mas chega um dado momento na vida que não dá pra gente ficar nesse automático. Então, como eu disse, passei por momentos bem desafiadores na minha vida, mas houve um tempo na minha vida que eu entendi
que eu sou co-criadora da minha história, eu escrevo a minha história, que eu não sou o que eu vivi no passado, mas eu sou as ações que eu tenho agora, as escolhas que eu faço agora e as novas sementes que eu planto. Então foi nesse momento que eu tive uma virada de chave. Foi aonde o caminho da prosperidade, as coisas passaram a melhorar para mim. As coisas passaram a fluir melhor. Mas eu tive que buscar esse conhecimento, eu tive que estudar, eu tive que buscar em fontes diferentes, sabe? Eu tive que mudar a minha mentalidade, a forma que eu via o mundo, buscar minha autoestima, buscar meu alto valor, e as coisas começaram a fluir de uma forma melhor para mim. Então, independente da situação que cada pessoa está passando, é possível ela mudar. Houve um dado momento da minha vida que eu falei assim, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais viver na escassez, eu não quero mais ter falta de coisas na minha casa, porque houve tempo, assim, por mais que eu já estava ali trabalhando fora, fazendo as minhas coisas, só que eu ganhava muito pouco. Então, houve esse tempo de às vezes faltar coisas na casa, sabe? De, sei lá, acabar um gás e ter que emprestar de alguém, emprestar dinheiro de alguém e, sabe, não que a gente não deva às vezes buscar ajuda de alguém ou receber ajuda, mas para mim era uma situação que era de muita escassez. Eu me sentia humilhada, sinceramente, porque eu falava, caramba, parece que a gente luta, não sai do lugar. E houve uma revolta dentro de mim, mas não foi uma revolta contra o mundo, foi uma revolta contra a situação atual que eu estava passando, mas eu transformei essa revolta positiva. Eu falei, não, eu posso mudar. Se um ser humano consegue, eu também vou mudar. Eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento, eu vou reprogramar a minha mente, eu vou sair dessa situação. Eu não vou mais ficar contando moedas, sabe? Eu não vou mais ter faltas de coisas na casa para o meu filho. Eu comecei, assim, a criar, mesmo que as situações minhas não eram tão boas na época, eu comecei a criar na minha mente uma outra situação. Eu comecei a trabalhar as minhas crenças e comecei a mandar para minha mente, comecei a infiltrar, a plantar sementes diferentes daquelas que eu vivenciei no passado. Porque se eu estava naquela escassez, se eu estava vivendo aquela vida difícil, fui eu que criei aquela vida. Fui eu que criei. Porque assim como está dentro, é como está fora. E quando meu filho nasceu, eu tive essa expansão de consciência, eu comecei a mudar os meus hábitos, a minha rotina, as coisas começaram a fluir. E aí eu fui entendendo que nós temos o poder na mão de mudar a nossa vida. Então, eu falo para você hoje, não importa a situação que você está passando, se você está vivendo de favor, se você está contando moeda, se você está vivendo de ajuda do governo, se você está limpando um chão, se você, sei lá, se o seu comércio quebrou, não importa a situação de escassez, de problema financeiro que você está vivendo. É possível. Começa a pensar assim, se eu me coloquei nessa situação, se esse áudio-vídeo apareceu para mim e a Simone está ali falando que ela conseguiu, que ela reprogramou a mente, ela está dizendo ali no vídeo que ela conseguiu mudar a história dela, creia também e começa a agir e pensa que você também pode sair dessa situação. Então, você não precisa viver no modo guerra, você não precisa viver no modo sobrevivência, você precisa apenas agora se olhar no espelho e dar uma analisada na tua vida e começar a pensar, por que a minha vida está desse jeito? Quais as atitudes que eu estou tendo? Quais as sementes que eu plantei que me colocaram nessa situação? E a partir de hoje, você vai começar a mudar o teu plantio. A partir de hoje, você vai começar a embutir novas ideias na tua mente e o teu corpo,
A tua mente vai começar, o teu subconsciente vai começar a dar comandos diferentes para você. Você vai começar a ter uma outra visão de vida. Novas pessoas vão começar a aparecer no teu caminho. Novas oportunidades vão surgir. Você vai começar a ter novas ideias. E você não precisa mais viver no modo sobrevivência. Você não precisa viver no automático. A partir de hoje, você precisa entender que você está no comando da tua vida. E quando você quebra esse looping, quando você quebra esse bloqueio mental, uma chave vira. Pode ser que as coisas não vai mudar do dia para a noite, e não muda mesmo. Pensa quanto tempo na tua vida você agiu de uma certa forma. Eu continuo fazendo mudanças na minha vida. A minha vida ainda não está 100% transformada, mas eu digo para você, quando você começa a mudar, quando você muda por dentro, o seu interior, o teu externo responde. As coisas começam a fluir melhor. Eu continuo na minha caminhada de mudança, mas eu posso dizer para você, a vida que eu tinha lá atrás não é a mesma que eu tenho hoje. Hoje eu frequento lugares que eu nunca frequentei. Eu já fiz viagens para lugares bons. O ano passado eu passei minhas férias em um dos resorts mais legais aqui do nosso Brasil, um resort 5 estrelas, lugar que eu jamais pensava em pisar os meus pés. Então, eu falo para você, é possível mudar. É possível transformar a tua vida.